6, 7 anos até a adolescência, apatia, irritabilidade, falta de foco e atenção. Você percebe alguma dessas características no seu filho? Então vem comigo. Olá, sou Juliana Bel, diretora e idealizadora do Espaço Educacional Pensando e Construindo. Esse é o terceiro vídeo da série Tela e Infância e hoje eu vou falar sobre as crianças de 6, 7 anos até a adolescência, certo? Primeiro, recomendações da Organização Mundial de Saúde. Crianças acima de 6 anos até os seus 12 anos só deveria ter acesso a 2 horas de tela por dia. O que eu já acho particularmente muita coisa. 2 vezes 7, 14 horas é hora pra caramba. Se na primeira infância já existem estudos que a criança fica em torno de 4 a 5 horas, nesse segundo setênio já passa para 6, 7, 8 horas por dia. Chega ao cúmulo de algumas crianças ficarem 13 horas no final de semana. Então a gente precisa levar muito a sério esse acesso das telas nessa faixa etária. Essa faixa etária, existe uma parte social da criança que se abre, existe uma parte da criança que eu já falei em outros vídeos, que ela começa a lidar com as segundas emoções humanas, né? Essa segunda camada das emoções, os ciúmes, a mentira. A criança começa a desenvolver a sua ética pessoal, a sua moralidade. Então ela precisa testar o mundo certo e errado, ver se tem cabimento o que ela está fazendo, entender as consequências do que ela está fazendo. E aí, de repente, ela está exposta à tela. Nessa idade, as crianças já jogam muito. Então, bem mais que desenho, entram os jogos, né? Nos jogos existem os perigos dos contatos, né, com as outras pessoas. Nos jogos existe a versão grátis dos jogos, existe a publicidade excessiva, que daí também acontece nos canais de desenho, que também vai acontecer com os youtubers nessa idade, as crianças começam a ter acesso aos youtubers. Esses youtubers, junto com a publicidade dos jogos, vão moldando na criança o seu próprio padrão de consumo. Como eu falei no outro vídeo sobre a primeira infância, a questão da estética, se a minha estética já vai vindo sendo construída a partir de tudo que está me influenciando da tela, fica muito pouco para eu decidir o que eu gosto ou o que eu não gosto, certo? Então, assim, é muito importante que a gente olhe nessa idade o que está sendo oferecido. Ah, é jogo? Só jogo? Joga meia hora com o seu filho, com a sua filha, assiste aquele TikTok que ele está acompanhando, vai lá e vê aquele youtuber que é para criança, que é para pré-adolescente e veja esse conteúdo que sua criança está tendo acesso. Existe no meio desse conteúdo muita porcaria. Existe nesse acesso que as crianças têm no celular de vocês, nos tablets, um mundo que elas não deveriam ter acesso. Nessa idade começam umas curiosidades, e aí os filmes de terror, por exemplo, começam a entrar na cena. Uma criança de 7, 8 anos, ela não está preparada para ver um filme de terror. E aí ela vai lá, assiste, ou às vezes passa por um contato, um conteúdo com uma conotação sexual, por exemplo, num TikTok, que é uma brincadeira, é uma dancinha, mas tem sim, e ela não está preparada para aquilo. Ela ainda não tem todos os conceitos, apesar de já existir uma sexualidade na infância, não existe esse preparo para essa sexualidade que a sociedade traz para a infância, certo? E então, assim, a gente precisa estar atento. É um conteúdo que precisa ser muito filtrado, porque está moldando essa personalidade. Essa criança está no final dessa formação de quem ela é, o que ela acredita, o que ela vê, o que ela tem de valores já construídos e o que ela vai moldar, solidificar nesse corpinho, nessa cabeça dela. Então, assim, como que a gente está dando conteúdo que a gente nem sabe o que ela está vendo? Acontece muito nesse momento dos 7, dos 8 anos, né? Que a criança deveria ter essa curiosidade de perguntar as coisas e aprender. E aprender sobre o mundo, aprender os que ela quer saber. As perguntas dessas crianças são muito elaboradas.
É desse jeito que elas vão construir esse conhecimento, né? Esse conteúdo que existe no ensino fundamental, anos iniciais, segundo ano e tudo mais. Então, assim, essa criança que está muito na tela, ela perde essa curiosidade. Ela começa a fazer uns paralelos de mundo e aí, dependendo do vício que a criança tem, dependendo do tempo de exposição, que ela chega a perder o contato com o mundo real. Tudo fica muito nebuloso na cabeça dela. O que é o virtual, o que é real? Mas a gente morre, eu posso matar, mas aquilo eu posso tacar uma faca no coração de uma pessoa. Existe essa confusão entre os mundos e dependendo do cérebrozinho, isso já vai se tornando uma impressão muito grave. Como eu falei no outro vídeo, tem cérebros e cérebros. Tem cérebros que ficam mais viciados, que são mais adictos. Tem cérebros não, que assimilam de uma forma diferente. Mas o fato é, existe um conteúdo que essas crianças dessa idade que elas estão acessando que não é própria para a idade delas e a gente precisa alertar, né? A gente precisa estar alerta. Nós precisamos, como responsáveis, parar com isso. Não é possível uma criança acessar qualquer coisa no YouTube. Não é possível uma criança estar vendo qualquer tipo de filme ou jogando qualquer tipo de jogo que às vezes tem lá a faixa etária 14 anos, 16 anos e a criança está tendo acesso. Uma característica muito comum, a criança fica muito impaciente. O corpo dela não para, ela não consegue focar para fazer uma atividade que requer um pouco mais de concentração. Pode ser uns deveres da escola, pode ser um jogo de tabuleiro, pode ser escutar uma história. Sim, elas adoram escutar história ainda nessa idade, mas não consegue. Aquela informação para ela é muito lenta, ela precisa daquela adrenalina, daquele estímulo, daquele excesso de som, de cores, de luzes que a tela traz. E o mundo real não faz isso. O mundo real não traz isso para a criança. É onde entra o tédio. E esse tédio é um tédio ruim, não é o tédio natural que vai gerar uma criatividade, é um tédio que gera uma irritabilidade. A criança perde o seu brincar. Então eu já vi muitas crianças no nosso mundo que com 8, 9, 10 não sabiam mais brincar. Olha para vocês, olha para nossa infância, a gente brincou até os 14, 15 anos. O brincar é inerente ao ser humano, o adulto tem que continuar a brincar, senão a vida fica muito desastrosa. Como que uma criança de 9, 10 anos não quer mais brincar? Como que uma criança está no meio de uma festinha de aniversário que é uma delícia e de repente ela está grudada num celular? Como que ela está no meio de uma atividade bacana com seus colegas e ela resolve, quero ir para casa porque eu preciso jogar? Olha como errado está isso. Olha o quanto que a gente está dando de forma errada essa tela. Alguns casos mais graves que eu já vi do uso excessivo de tela nessa idade, apatia. A criança começa um processo de uma falta de socialização e isso vai se tornar muito exacerbado na adolescência, daí são outras consequências, é o próximo vídeo, mas ela se torna muito apática, não existe pulsão. Nós somos movidos à pulsão. Eu quero uma coisa, eu vou atrás do que eu quero. Eu desejo conhecer algo, eu vou atrás do que eu quero, certo? Então, assim, essa criança vai perdendo essa pulsão. Por isso vem a apatia. A apatia é uma doença, gente. A gente não pode achar normal uma criança achar tudo meio cinza, tudo meio triste, tudo meio monótono, tudo muito tedioso, certo? Muito importante ressaltar. Nessa idade, se a gente não tiver um olhar muito atento, nós estamos proporcionando para a criança o desenvolvimento de um cérebro viciado. E olha as consequências que vício vai ter na adolescência e na vida adulta, certo? Então, o que acontece? Todo esse estímulo que o digital traz, de um jogo, de um filme, desses youtubers enlouquecidos falando, esse TikTok que a criança passa a cada 15 segundos, libera no sistema nosso a dopamina. A dopamina, ela é um neurotransmissor responsável pelo prazer, ela é responsável pela nossa motivação. Então, assim, eles estão todos ligados. A adrenalina num jogo é liberada, que é luta ou fuga, a serotonina, aquele prazer, daquela felicidade, né? Aquela satisfação. Então, assim, essa parte desses transmissores, né, que estão aqui conectados, eles liberam nessa criança, eles dão aquela injeção, cai no sistema, traz um prazer para a criança e aquilo cai muito rápido. Diz que a dopamina ela tem uma função de 10, 15 minutos. Caiu, o que a criança vai fazer?
bora procurar outro youtuber, bora procurar outro vídeo, outro jogo, e assim vai. Então esse sistema fica isso, e gera vício, né? E gera vício, e isso é muito preocupante, nós temos que olhar. Então, o que a criança tende? Ela tende a ficar cada vez mais entretida naquilo, e como são hormônios que são responsáveis por ações nossas no mundo, a criança tende a perder isso, certo? Eu vou ficar apático, então eu não luto e também não vou fugir, eu não vou ter motivação para ir atrás dos meus desejos, e isso é uma cadeia, é um desencadear, né? Um efeito dominó. Então estejam atentos, procurem conteúdo de qualidade, vigiem o que os seus filhos estão fazendo, diminua esse tempo, não tenham, uma coisa importante também, sem TV dentro dos quartos. Eu já escutei de várias crianças elas acordarem de madrugada e ligarem a TV, por exemplo. No ideal dos mundos, criança nessa idade ainda não deveria ter acesso a celular e tablet. E a gente já falou ali na primeira infância, né? Porque a gente sabe que acontece. Acontece. Mas para vocês terem uma ideia, uma criança, só é recomendado dar celular para uma criança a partir dos 12 anos, porque ela já tem mais noção do certo e errado e de perigos que esse mundo digital oferece. E a questão do tablet, novamente, visão, motricidade, celular, a mesma coisa, aí acesso aos conteúdos, porque agora elas já sabem mexer, e vamos e venhamos, galera, eles já sabem digitar no Google algumas perguntas cabulosas, certo? Existe um estudo que crianças de 10, 11 anos já estão com acesso à pornografia. Então você imagina o que é o seu filho de 9, 10 anos vendo cenas de sexo no Google. Ele não tem capacidade ainda para depurar esse tipo de informação, certo? Então é muito perigoso, é um mundo que se abre, que, como eu falei nos outros vídeos, pode ser muito bom, mas também pode trazer uma parte muito danosa. Quem vai conseguir regular isso é você, adulto, não é a criança, certo? Então, comenta, compartilha, tenha sua dúvida, sua colaboração, manda pra gente, e até o próximo vídeo. Seguimos!